Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. Vamos voltar aqui para o segundo bloco da nossa aula, já dando início ao estudo da liquidação e execução coletiva. Gente, aqui nós vamos estudar em duas partes distintas. Primeiro, nós vamos estudar a liquidação coletiva. E para estudar a liquidação coletiva, para ser didático, né, eu já vou explicar antes, tá? A liquidação a gente vai estudar do ponto de vista da sentença. Ou seja, se a sentença trata de direitos transindividuais, nós vamos estudar os aspectos da liquidação. Se a sentença trata de direitos individuais homogêneos, vamos estudar as peculiaridades dessa liquidação. Estudamos liquidação. No outro ponto, posteriormente, nós vamos estudar o que? Execução coletiva. E a execução, nós não vamos partir da sentença, mas nós vamos partir da pretensão, do ponto de vista da pretensão. Então, vamos estudar uma execução que tenha a pretensão coletiva e execução que tenha a pretensão individual. Ou seja, aquela, quando se adentra na fase do processo de execução, se a quantia, no caso de uma execução que busca dar efeito a uma sentença condenatória em obrigação de pagar, se aquela quantia ela é destinada à coletividade ou se ela é destinada a indivíduos, ok? Então, a resposta para essa pergunta, a quem se paga, para onde é destinado o recurso, é a resposta relacionada à nossa a pretensão da execução. Feitos os esclarecimentos iniciais, vamos dar início aqui à nossa aula. E estudando a liquidação. Liquidação que envolva direitos transindividuais. Quais são os aspectos importantes que nós entendamos aqui? Primeiro, que a liquidação que envolve direitos individuais se dá de forma muito parecida àquela do processo civil comum. Por quê? Porque ela se dá como uma fase da liquidação. Não é um processo autônomo de liquidação. Então, no mesmo processo, né, o próprio juiz sentenciante ele tem competência funcional para liquidar aquele título executivo. Então, haverá liquidação como fase do processo. Essa liquidação ela pode se dar tanto por arbitramento, né, quanto também por procedimento comum, quando houver necessidade de se alegar, de se provar algum fato novo, né, e sempre lembrando, né, quando se tratar só de meros cálculos aritméticos, né, a gente não precisa de uma liquidação, ok? A legitimidade para se fazer essa liquidação extrajudicial. A legitimidade ela é do próprio legitimado coletivo. Percebam aqui que nós estamos tratando de uma sentença que versa sobre direitos transindividuais. Por ser uma sentença que versa sobre direitos transindividuais, a legitimidade, como regra, ela é dos próprios legitimados coletivos. Aqui não é diferente, são eles também os legitimados para a liquidação. Por fim, a competência vai seguir também aqui as regras do processo coletivo comum, que é o quê? A competência como regra do juiz prolator da sentença. No entanto, lá no parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil, vai estabelecer uma competência, né? Não obstante se trate aqui de uma competência que observe o critério funcional, a divisão dos atos dentro do curso do processo, é uma competência que se estabelece concorrente, porque é possível, né, que a execução seja também no lugar onde esteja situado o bem objeto, no lugar onde deva ser prestada a obrigação, ou também no domicílio do executado. Essas mesmas regras, né, elas podem ser aplicadas para o âmbito do processo coletivo por força aí de uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Não há muitas, não há muitas peculiaridades quando se diz respeito à liquidação de direitos transindividuais. Aqui, liquidação, gente, normalmente a gente está falando, esse é um alerta importante, normalmente estamos falando de uma sentença condenatória de cunho indenizatório.
tá? Que condena em obrigação de pagar quantia. E normalmente essa condenação, ela, enfim, muitas vezes essa condenação, ela não tem uma liquidez, tá bem? Então, isso aqui foi a nossa explanação primeira. No entanto, eu lhes pergunto, e se houver aqui aquilo que nós estudamos, que se chama o transporte in utilibus da coisa julgada? A coisa muda de figura completamente. Por quê? Porque se houver o transporte in utilibus da coisa julgada, não haverá mais a liquidação como fase, mas a liquidação ela surgirá aqui como um processo autônomo, tá bem? Não haverá aqui um procedimento, não haverá aqui uma possibilidade de escolha, né, conforme a doutrina majoritária, entre a liquidação por arbitramento ou por procedimento comum, mas haverá uma preferência do procedimento comum, pois haverá necessidade de se provar fato novo, consistente aqui em se provar que o indivíduo que é parte do processo e não fase de liquidação, ele foi lesado também, e a quantidade desse dano. A legitimidade aqui não é mais dos legitimados extraordinários, mas do próprio indivíduo titular do direito material. E a competência, por fim, nós vamos ver, inclusive o julgado do STJ que firma esse entendimento, a competência do próprio domicílio do indivíduo. Tá bem? São todas regras aqui que elas serão idênticas ao caso da liquidação envolvendo uma sentença que verse sobre direitos individuais homogêneos, que nós vamos estudar agora. Todos esses aspectos serão repetidos lá. Antes da gente passar para o estudo da liquidação sobre uma sentença que verse sobre direitos individuais homogêneos, só vou pontuar aqui para vocês o princípio da obrigatoriedade da execução coletiva, tá bem? Que se a associação, e aqui a interpretação da doutrina é qualquer legitimado coletivo, não promover a execução decorridos 60 dias do trânsito em julgado, deverá o Ministério Público fazê-lo. É uma obrigação, há uma obrigatoriedade da execução coletiva. A Lei da Ação Civil Pública, da Ação Popular, melhor dizendo, traz um dispositivo que é um pouco mais específico, né? Nesse ponto aqui, ao invés de falar em trânsito e julgado, vai falar sobre uma sentença condenatória em segunda instância. Tá? Tem essa peculiaridade que você precisa saber, estabelece também um prazo para o Ministério Público executar. Tá? Então, para fim de primeira fase, é importante que você faça esse cotejo. Vamos entrar agora no estudo da liquidação no âmbito dos direitos individuais homogêneos. Aqui nós vamos observar aquelas regras que eu já pontuei para vocês no estudo, né, da liquidação no caso de haver um transporte de utilícitos da coisa julgada. Então observe, aqui não teremos a liquidação como fase, mas a liquidação como processo. Tá? Se a liquidação é uma liquidação com processo, nós teremos algumas modificações. A primeira delas, que eu já pontuei, é que há a necessidade aqui da comprovação de um fato novo. Né? O fato novo consistente aqui exatamente na participação do titular do direito como um sujeito lesado também naquela lesão que foi reconhecida no âmbito do processo, né, que versava sobre direitos individuais homogêneos. Então, que ele se enquadra naquele grupo de pessoas determináveis incluídos, né, na ação coletiva. Chama-se essa liquidação, gente, isso cai muito em prova, tá? De liquidação imprópria. Eu já falei com você por quê? Porque existe uma liquidez objetiva relacionada ao quanto que se deve e uma liquidez subjetiva, que se respeita ao enquadramento do indivíduo na situação jurídica de que tratou o processo, tá bem? Além disso, aqui nós temos que falar sobre a legitimidade. A legitimidade aqui é uma legitimidade via de regra do indivíduo titular do direito, salvo, e atenção, salvo naqueles casos em que
haverá uma execução pseudo-coletiva ou uma execução aqui nos termos do artigo 100 do CDC, que é o caso do Fluid Recovery. Então, isso aqui, para você que vai, na hora que você for revisar os slides ou a aula, você vai lembrar que existe uma exceção, né? Quando existe uma sentença que versa sobre direitos individuais homogêneos e não é um indivíduo o legitimado, mas são os próprios legitimados extraordinários, tá? Só que aí guarde essa informação que nós vamos estudar o Fluid Recovery e a execução plurima, né, individual plurima daqui a pouco, tá? E aqui a competência, como nós já estudamos, a competência é do próprio domicílio do exequente, tá bem? Isso aqui é uma regra, né? Uma regra não, jurisprudência, entendimento jurisprudencial do STJ, visando corresponder ao princípio do acesso à justiça. Seria muito gravoso ao indivíduo que já é o favorecido, né, no âmbito das ações que versam sobre direitos individuais homogêneos, que ele se deslocasse até o local onde foi proferida a sentença na ação de conhecimento. Então, na sua própria localidade, seu próprio domicílio, o indivíduo ele pode liquidar aquela sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, e demonstrando, né, que aquela situação também se aplica a ele. Ok? Última questão aqui sobre a liquidação respeita ao termo inicial dos juros moratórios, nesses casos que versam sobre direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque, em se tratando de obrigação contratual, o Código Civil diz que os juros de mora eles incidem a partir da citação do devedor. E aí criou-se uma controvérsia no âmbito jurisprudencial. Se contava-se aqui a citação no âmbito do processo da parte ré, né, no âmbito do processo de conhecimento, ou a citação da parte ré no âmbito do processo de liquidação. Aqui o processo de liquidação já é ajuizado pelo indivíduo titular do direito, que vai reaver para si, né, o quantum que lhe é devido. Aqui essa controvérsia foi resolvida, né, pelo STJ, e a resposta do STJ à pergunta foi que a incidência dos juros moratórios se dá a partir da citação da parte ré no processo de conhecimento. Qual foi o argumento utilizado pelo STJ? Olha, se nós estipulássemos que a citação, que o início dos juros moratórios se dá apenas a partir da citação da parte ré no processo de liquidação, né, nós estaríamos estimulando o ajuizamento de ações individuais. Por quê? Porque os titulares de direito material todos iriam ajuizar ações próprias, né, de cunho individual, observando o processo civil comum, para que desde a citação na sua ação de conhecimento houvesse o início da fluência dos juros moratórios. Então, essa consequência iria de encontro, né? Exatamente, na verdade, iria na contramão da função do processo coletivo, que é exatamente molecularizar as demandas, ou seja, permitir uma maior efetividade, uma melhor economia processual, celeridade na justiça, concentrando causas semelhantes numa única ação. Se o STJ tivesse decidido, olha, o início dos juros moratórios se daria aqui a partir da citação do processo de liquidação e não no processo de conhecimento, onde há o legitimado extraordinário coletivo, haveria então um estímulo, né, às ações individuais.